Boa noite. Então, tal como eu tinha combinado com vocês, infelizmente eu fiz o upload aqui da aula número 22, mas meus arquivos foram danificados de vídeo, né? E não consegui fazer uma efetiva uh, eh, publicação, né? Das aulas. Então, o que eu vou fazer hoje, na verdade, é simplesmente complementar a aula com a parte, né, visual, né, que eu costumo fazer com o YouTube, né? Os arquivos que vocês têm lá no Schoology, eles estão aqui nas minhas mãos novamente. Eu não vou refazer tudo, aproveitando que também a gente está dando uma continuidade e uma contextualização um pouco mais para frente, então eu acho que não vem ao caso repetir tudo de novo a programação. Eu vou somente abrir aqui os arquivos e vou mostrar o que a gente estava fazendo, né? O que eu fiz, na verdade. A aula está compreendida em duas partes. Uma, eu estou fazendo uma aplicação aqui com o PIC 16F877A, que é um microcontrolador que a gente já comentou em algum momento, né? Ele, como vocês bem sabem, ele tem um maior número de portas, né? Entretanto, aqui nessa aplicação eu vou utilizar a user, né? Que somente tem uma, né? É, aqui tem o terminal e aqui tenho três LEDs, né? Esses três LEDs você utiliza para interagir com o terminal, que para nós nesse caso vai ser como interface HMI, né? Com a qual você vai enviar alguns comandos e o microprocessador irá interpretar aqueles comandos pela user, né? Usando os respectivos registros TX, REG e RC REG, né? Que a gente já viu na aula passada, na aula 20. E com esses comandos, então, identificando eles e tudo, ele irá a fazer a ligação de algum desses LEDs, né? E esse botão aqui irá parar a execução de todo o sistema, né? Então, eu vou mostrar inicialmente de que está composto, né, esse projeto, né? Então, aqui vocês observam o código fonte, né? Eu botei um amarelo só para apontar para um RB0 bit, né? Que é o tipo de dado associado, o tipo de mnemônico, na verdade, que ele criou lá no arquivo 16F877.c, né? Que você já implicitamente está chamando aqui, né? Na hora que configura o micro. Criei uma variável dado, que é a variável, perdão, que eu quero de alguma maneira ler, né? Da, da user, né? Um detalhe importante sobre isso é que nas ajudas do próprio microC você vai encontrar uma livraria, uma biblioteca, né, Word, né? Essa livraria, ela, ou biblioteca, né, como vocês queiram chamar, ela na verdade envolve algumas instruções já prontas, né, com as quais vocês podem acelerar, né, esse processo de configuração. É, é claro que eu já utilizei, né, essa configuração na aula passada, na aula 20, né, e na aula 20 eu não utilizei nenhuma biblioteca pronta, né, do compilador microC. Então, nesse caso, hoje eu estou iniciando a aula explicando essa biblioteca, né. Essa biblioteca ela tem aqui a UARTX init, né? Esse X você substitui pelo número do módulo user, né? Até o momento a gente só viu microcontroladores que possuem uma user, né? Um módulo de comunicação síncrona-assíncrona, certo? Então, no nosso caso, o valor de X sempre vai ser 1, né? Então, por exemplo, aqui a nomenclatura é desse tipo, né? A ver, um exemplo aqui, ó. UART 1, né? Colocou um na sequência, underline init em 9600, que é a velocidade em baudios, né? Transferência de caracteres por segundo, né? E aqui vocês estão observando basicamente, eh, digamos, um exemplo de famílias do PIC 18F, final J94, que podem chegar a ter quatro módulos, né? A gente tem trabalhado só, como eu repito, com microcontroladores que possuem apenas um módulo, né? Então, nesse caso, a gente vai utilizar essas instruções aqui, né? Write, não, perdão, aqui, init, write text, read text, né? Data ready, né? Para indicar se já tem algum ou não dado, né? Então, observemos isso aqui, né? Aqui, por exemplo, eu
já coloquei os define para identificar o que é amarelo, vermelho, verde e o botão, né? A configuração é a porta B, né? Como vocês podem observar, a porta B aqui está sendo usada para o botão de stop e tudo demais é saída, né? Então, de alguma maneira, eu botei apenas esse aqui como 1, o demais como 0, o que dá 3B igual a 0,8, né? Vamos ver aqui. Aqui 80, perdão, né? Porque estamos falando do mais significativo, né? Então, nesse caso, 80 hexadecimal e a porta B inicializada em 0. Aqui onde eu coloco a configuração inicial, né? De init, né? Nesse caso, inicializa, né? Esse comando aqui inicializa a configuração do módulo user, né? Que nesse caso tem apenas um módulo, né? Então, por isso a gente utiliza o 1 aqui do lado, substituindo o x, né? Colocou 100 milissegundos para garantir um tempo apropriado, né? Para ter identificado, ter configurado todos os registros, né? Isso inclui configurar que tipo de comunicação, se é síncrona ou assíncrona, se ela for de alta ou baixa velocidade, se ela for se eu vou habilitar alguns bits, né? Para verificação de anomalias, etc, né, entre outras coisas, né. Eu tenho aqui o datasheet já pronto, né, de novo eu abri ele aqui, aí vocês podem conferir no próprio datasheet o que contém esse módulo, né. Então vejamos aqui, ó, o módulo comunicação user universal, né, assíncrona, síncrona, ele tem aqui, né, os respectivos, digamos, bits que a gente já trabalhou na aula 20, né, e tem o RCS tar, que é para configurar, né, ou para detectar também alguma anomalia na recepção, seja por overrun ou por framing, certo? Uma das duas coisas, né? E alguns registros que estão associados, o registro SPBRG, que a gente utiliza para configurar a velocidade em áudios, mas que no final a gente aqui não vai se preocupar. Por quê? Porque essa instrução aqui, por ser uma instrução bem alto nível, ou seja, onde a gente não precisa entrar em muitos detalhes, você só define isso aqui e de alguma maneira ele já está definindo tudo isso aqui, ó. Habilita recepção, habilita transmissão, um frame cujo tamanho é de 8 bits, um bit de parada, desabilita o modo de paridade, janela Hamming, né? E a operação é do tipo assíncrona, que é o tipo onde os clocks são independentes, tanto no receptor quanto o transmissor, né? Bom, e aqui temos a utilização dessa outra instrução. Após eu configurar, eu já posso dizer para aquele módulo escreva alguma coisa no registro txreg, que é aquele encarregado de transmitir. Se eu coloco isso aqui, ele vai transmitir o quê? Esse texto tudo aqui, mas ele não vai transmitir toda a palavra de vez, né? Ele vai transmitir caractere por caractere, né? Utilizando aquele registro txreg, né? E ele sempre vai usufruir, né, do deslocamento do registro que FSR que você tem lá internamente, como expliquei na aula 20, para verificar se já foi enviado ou não um caractere, né? Feito isso, eu mando para ele escrever um caractere especial, que no ASCII, né, é o 10, equivale a isso aqui, line feed, né, que coloca o seu cursor na seguinte linha, e o CR, que é o retorno, coloca ele, além de colocar na seguinte linha, esse aqui, na verdade, vai fazer colocar o cursor na primeira coluna da seguinte linha, né? É como se você estivesse dando um enter, né? A mistura desses dois caracteres especiais é como se fosse o efeito que produz a tecla enter, né? Por exemplo. E aqui, então eu fiz um loop, né? Infinito, e dentro desse loop eu tenho que aqui verifique, né? Então, se UART data ready, ou seja, verifique se os dados que estão chegando estão prontos. Em outras palavras, ele está verificando se o registro RCReg, só para lembrar isso aqui, ó, tem no módulo comunicação síncrona, assíncrona, tem uma parte que ele fala aqui o registro txreg, que é de transmissão, mas temos o registro RCReg, que é o de recepção. Então, se esse aqui, esse registro está cheio, significa que eu recebi algum dado, né?
E a maneira bem alto nível dessa biblioteca aqui que eu estou mostrando hoje é essa instrução aqui, data ready, né? Ele vale 1 se esse registro estiver com dados, ele vale 0 se eu não tenho ainda um dado completo ou se não recebi nada, né? Então, essa é a melhor maneira de verificar lá na linguagem C se ele já recebeu um dado, né? Então, eu faço um if, coloco essa função, ela vai me devolver um valor booleano, 0 ou 1, e dentro dele eu vou assignar aquilo que ele está lendo, certo? A uma variável dado, né? Então, eu criei uma variável do tipo char, né? Char, do jeito que está aqui definido, é 8 bits, né? 8 bits, certo? Então, ele vai fazer uma leitura, ou seja, que eu vou enviar pelo teclado aqui do computador, via terminal, uma letra, né? E eu vou armazenar essa letra aqui. Eu vou enviar qualquer tecla que eu digitar aqui, se encaixa no código ASCII, né? Então ele vai me dar um código de 8 bits, certo? E eu vou botar aqui, correto? Feito isso, eu posso fazer o quê? Eu posso pedir para ele pegar esse dado e ainda assim enviar de volta para onde? Para o terminal, com a instrução write. Aqui eu fiz read para ler, capturar aquele dado que está no registro, e o write para ele escrever, enviar de volta, né, via terminal, o que significa de alguma maneira utilizar o registro txreg, que a gente viu na aula 20, né? Então, basicamente é isso. Entretanto, o que eu quero fazer aqui, o problema principal, não é somente recepção ou envio desse dado, é utilizar aquele dado para condicionar, né, o acionamento de um desses 3 LEDs que eu tenho aqui no Proteus, né? Então, para isso, eu vou aqui no, no vamos aqui no if, né, e vamos a colocar essa instrução aqui, ó. Eu já tenho ela pronta, porque evidentemente essa aula já estava pronta, mas por causa daquele probleminha aí com o vídeo, eu somente estou reescrevendo aos poucos para não tornar metodologicamente inviável, né, a interpretação de vocês. Então aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar esse dado, vou enviar para esse switch aqui. Esse switch vai fazer o quê? Vai pegar esse caractere e vai verificar com qual desses casos aqui ele coincide, né? Então, eu vou ver aqui amarelo, ele vai ser 01, e amarelo equivale ao pino RB0 bit, que por sua vez é o que está ligado aqui externamente com o LED D1, que é o amarelo. Então, basicamente aqui será feito o quê? Uma seleção, né, de opções, né, a partir do que eu enviar pelo terminal. Então eu chego lá, digito a letra A, aí ele vai ficar com o código ASCII da letra A aqui, chega aqui, verifica se esse código é igual a um desses caracteres aqui, né? Eu não preciso nem colocar aqui o código ASCII. Posso colocar a letra entre apóstrofe, que com certeza isso já a linguagem C interpreta como um caractere, certo? E finalmente, quando ele já sai do if, eu posso verificar também se o botão aquele que está aqui foi pressionado, né? Esse botão aqui, ele tem um papel de parar, vamos supor, né? Parar a captura, né, de sinais, né, ou de teclas, né, ou de caracteres. E o que eu quero então é acrescentar uma outra condição aí, né, verificar se o botão foi pressionado. O botão, ele, como vocês podem observar, ele também é booleano, né, é um bit, né, então, e como ele é entrar, então eu vou colocar ele aqui, certo? Dessa maneira, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para ele, ó, se, né, se o botão é pressionado, ou seja, se ele for igual a 1, então envie pela UART, né, para user, né, para o terminal externo, envie uma frase parando e, na sequência, o efeito da tecla Enter pela mistura dos dois caracteres especiais line fig e retorno, né? Pronto, feito isso aí, então nossa aplicação inicial usando a biblioteca própria de user do microC está pronta, né? Eu somente vou compilar aqui, pronto, e a gente vai aqui no Proteus, carrega o arquivo que já está aqui, né? Somente eu vou atualizar aqui porque eu modifiquei.
Hum, ok, e damos play aqui. Pronto, iniciando TXRX com PIC 16F877A e posteriormente eu vou clicar aqui a letra A. Aí liga o amarelo, a letra S. Só conferindo aqui, né? Eu botei o seguinte, eu botei assim, né? Eu botei a letra A para colocar o amarelo em 1, a letra S para colocar o amarelo em 0. Então, com S desligo, com A eu ligo. Aqui V é para o vermelho ligado, B para ligar o vermelho, desligar o vermelho, a letra Q para ligar o verde e W para desligar o verde. Então, é somente conferir aqui, né, o funcionamento disso. Vou colocar aqui a letra S, desliga, a letra V, liga o vermelho, B, desliga o vermelho, letra Q, liga o verde, W, desliga o verde. E então, assim vai, né? Q, aqui vamos colocar V, aí eu posso desligar com S, aqui desligo com B, desligo com W. E por aí fica, né, a explicação, mas imagine que eu pressionasse o botão Stop aqui, né? Cadê? Só vejamos aqui uma coisinha. Ok. Como vocês podem observar aqui, eu coloquei o dado. Então, esse if ele vai até aqui, certo? Então, certamente não vai funcionar. Por quê? Porque o botão eu posso pressionar quando não estiver recebendo absolutamente nada, que é o caso do que está acontecendo aqui, né? Eu não estou recebendo nada, eu não estou digitando nenhuma tecla e pressiono o botão e não funciona, né? Tal por quê? Porque está dentro do if. Então, a solução para isso é tirar do if, né? Como? Pois então, vamos aqui, tiramos isso, deixamos claramente especificado que esse if aqui entra e termina aqui. E isso aqui fica fora desse if, mas dentro do while, né? Então aí eu compilo, envio e com certeza funciona, né? Então, vamos de novo. Então aqui temos letra A liga amarelo, letra A liga o amarelo, V, Q, certo? Aí eu desligo aqui, pressiono o botão e aí está parando, parando, certo? E fica parando. Se eu deixo ele fixado, vai ficar enviando sempre o mesmo, né? Parando, parando. Até que eu chegue e paro isso aqui e começo a digitar novamente as teclas, né? W, né? E, W não, A, amarelo já está ligado, desligo o amarelo, desligo o vermelho, ligo o verde e por aí vai, né? Então eu consigo ter, digamos que já uma certa interação, né, com o micro, tanto com o que eu falei na aula 20 como o que eu estou falando hoje. A diferença é que estou usando algumas bibliotecas prontas, né? Vantagem e desvantagem. A vantagem é que quando você trabalha com bibliotecas prontas, você a priori tem uma configuração bem mais rápida. Entretanto, a desvantagem é você não ter uma ligação direta com os registros e então isso pode trazer algum problema, né? Então, quando você precisa realmente estabelecer algumas características na recepção dos dados, fazer uma avaliação de erros bem mais própria de um conhecimento específico, uma janela de Hamming com um tipo de redundância, ou implementar um código de redundância cíclica, talvez a recepção não vai ser simples assim, né? Vai ter que você realmente criar um método um pouco mais invasivo, logo você vai ter que provavelmente programar usando as informações dos registros, né? Então, aí já fica a critério de cada um, só queria mostrar essa biblioteca que é interessante. E partindo dessa biblioteca, eu passo para a segunda parte da aula que já estava gravada, que era
a utilização desse mesmo pacote pronto, né, de comunicação assíncrona, usando a user, agora para comunicação de um valor que é adquirido externamente por um sensor de temperatura via um canal analógico e utilizar essa conversão para utilizar esse valor, né, essa sensibilidade elétrica proporcional à temperatura, transformá-la em um pacote de 10 bits, né, um frame de 8 bits, e posteriormente fazer um mapeamento em uma região linear coerente com a que o fabricante indica do LM35 e posteriormente enviar usando a user em modo assíncrono para um terminal externo, que pode ser um computador qualquer, já seja por um protocolo serial RS-232 e até, porque não, o próprio RS-485, que também é bem conhecido dentro dos protocolos seriais, né? Alguns full duplex, outros half duplex, né? O caso da gente aqui vai ser simples, vai ser a utilização de um protocolo do tipo assíncrono, né? Já como já vimos na aula 20 e no início desta aula com a outra biblioteca, só que para esse caso aqui vai ser utilizado, eh, digamos que algumas outras coisinhas a mais, né? Então eu vou fechar esse projeto aqui inicialmente, né? Vou abrir, espera aí, vamos lá, sim, pronto. Vamos abrir aqui um outro projeto que já estava pronto, que é a aula 22B. E nesse projeto aqui, basicamente, o problema não é nem complexo, mas por quê? Porque a gente está usando umas bibliotecas já prontas, né? Então vamos ver como ele é. Aqui está o 22B. Então observem, né? Na verdade, aqui é simples, né? Observem. Primeiro, nesse diagrama aqui, esse aqui eu vou fechar já. Esse programa já está disponível lá no Schoology, como eu falei com vocês lá no grupo, para que vocês baixem. Esse aqui, na verdade, nesse aqui eu vou utilizar o PIC 18F4520. Ele é um micro que, como já falamos em outras aulas, é bem mais robusto, possui um conjunto de bancos ainda maior, possui algumas instruções a mais no ISA, além de possuir um formato de instrução baseado em 16 bits e não 14. Você ganha 2 bits, mas com isso você consegue implementar tipos de endereçamento mais específicos em diferentes bancos dos GPR, da memória de dados, né, entre outras coisas, né. Bom, mas aqui o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse micro e vocês observam também que tem uma vantagem em programar em C. As bibliotecas terminam sendo compatíveis com a grande maioria, né, dos micros. Então, você pode ter uma facilidade de transportar um algoritmo feito em C para um outro micro, mesmo que não seja o micro com que você iniciou a aplicação, né? Então, vejamos isso justamente aqui, a aplicação que eu quero mostrar aqui no Proteus, por exemplo, eu tenho é, aqui, ó, tris-A. Só que tris-A é muito comum em quase todos os micros, né? Aliás, todos, né? Tem uma porta chamada A, menos o 12F675, que tem uma nomenclatura diferente. Mas o princípio é o mesmo. É só trocar aqui o nome, né? Aí, o que acontece nesse microcontrolador em particular? A configuração do PSW foi feita utilizando um oscilador de quartzo, né? De 4 MHz. Aqui, ó, certo? Tudo demais está desabilitado, padrão, né? Lembrando que tem várias palavras de configuração esse micro. Por que isso? Porque eu estou usando aqui, ó, a porta A como entradas de canais analógicos, né? Então vai ser a porta RA0 associada ao canal analógico AN0. Eu eh, vou utilizá-la como uma entrada analógica, né? Então, nesse sentido, eu vou colocar tudo eh, como um, né? Deixei tudo como um, certo? Então, para que tudo fique como entrada. O AD com 0 e o AD com 1, certo? Então, vejamos aqui, por exemplo, no 18F4520,
igual que o 16F877, você também tem dois registros para configurar o conversor análogo digital. Por quê? Porque nesse caso a gente vai utilizar um, um sensor de temperatura que vai entregar um sinal, né? Um sinal analógico em milivolts, na escala dos milivolts, né? Isso na prática pode ser um pouco interessante, entretanto, a depender da circunstância, o entorno e a propagação de ondas eletromagnéticas, pode chegar a criar algum fenômeno não muito legal no sinal analógico, né? Produzindo assim alterações de temperatura, né? Mas aí o que a gente pode fazer o quê? Se atentar hoje só à configuração dos registros, né, fundamentais do ADC, né? Então, por exemplo, aqui temos o AD1, né, que é um bit que se encarrega de configurar a inicialização do conversor AD. No nosso caso, a gente vai utilizar o conversor AD, o único que ele tem. Então, a gente tem que colocar isso aqui em 1, certo? Colocar isso em 1 significa colocar uma palavra hexadecimal de 8 bits, equivalente a 0 e depois 1, certo? Então, é por isso que vocês estão vendo aqui que eu botei AD com 0 igual a 0x01, certo? Isso aqui mais do que nada é AD1 igual a 1, certo? O bit, né? E o AD com 1, então observemos que o AD com 1 ele está associado, né, a natureza do canal analógico. Você pode ter um canal analógico cuja entrada seja, perdão, você pode ter um canal que pode aceitar entradas digitais, certo? Ou pode aceitar uma entrada analógica. Se for digital, ele pode ser entrada ou saída. Então você dá liberdade para que o tris A tenha, digamos assim, maior relevância que o próprio acontecimento do micro em termos do sinal externo, né? Então, se eu, por exemplo, vou aqui nessa última categoria, essa última categoria coloca o primeiro bit, certo? Como analógico, o restante como entrada, né? Como sinal digital. Então, se é digital, eu posso configurá-lo como entrada ou saída. Enquanto que se eu deixo esse aqui, o primeiro, como analógico, ele somente poderá ser uma entrada analógica, não poderá ser uma saída analógica, né? Então, só para se atentar, essa tabela aqui é muito importante, então por isso vamos utilizar essa configuração aqui. Os três uns mais significativos vão ser associados às portas AN1 até AN12, né? Ou seja, são 12 canais que vão ficar trabalhando em forma digital, podendo eu configurá-los segundo o tris A como entrada ou saída digital. Enquanto que o primeiro bit, o AN0, ele vai ser obrigatoriamente uma entrada analógica, que é por onde eu vou colocar o sinal eh, que está vindo do sensor LM35, né, de temperatura, né? Então aqui está, vocês estão vendo. Então por isso aqui vai ser igual, aqui vai ser analógico, o demais está habilitado para trabalhar como entrada ou saída digital. Feito isso, então eu venho aqui no programa e coloco AD com 1 igual a 0x0e. Lembrando que a letra E é o equivalente ao que a gente tem nesse número aqui, nos 4 bits menos significativos ou o nível menos significativo, né? Aí já vocês têm a equivalência, né, hexadecimal. E depois eu vou colocar aqui apenas RA0 funciona como entrada analógica. Pronto. Depois o que faço? Eu vou, como já falei com vocês, né? Então eu pego esse valor, eu mando por aqui, lá internamente o conversor vai se encarregar de transformar esse valor analógico em binário e posteriormente esse valor binário eu vou ter que fazer alguma coisa para encaminhá-lo via user, né, para o terminal. Então o que eu vou fazer aqui é configurar logo o que? A UART, que como vocês podem observar, embora seja o 18F4520, que a gente sempre fala dele melhor que todos por ser um microcontrolador um pouco mais robusto, ele também apenas possui uma
módulo user, né? Então aqui tem TX, RX, então nesse sentido a gente também tem que colocar o número 1, né, do lado da palavra reservada UART, né? Init 9600 baudios, um delay de 100 milissegundos, como expliquei anteriormente, e posteriormente mandei isso aqui, ó, um write text para que ele envie um texto, né, através do registro txreg. Ele vai enviar caractere por caractere, certo? E depois eu tenho o while infinito, onde eu faço o seguinte: tem valor, que está criado aqui como um valor inteiro, certo? Ou seja, que é um número sem sinal de 8 bits, né? De 0 a, a 65, perdão, é de 0 a, é isso mesmo, de 0 a 255, né? De 0 a 255. Mas, deixa eu ver aqui. Então, temos esse canal. Essa instrução aqui é mais uma biblioteca pronta do compilador, né? Então, o compilador facilitando a programação, né? Nesse sentido. Mas por quê? Porque aqui o compilador ele está chamando essa instrução aqui ADC underline read, né? Que é para você adquirir os dados que você tem, seja justificados para a direita ou esquerda, na união de dois registros, certo? Que estão na memória de dados, que são o address H e o address L, né? Quando você junta eles, dá 16 bits, mas você tem que alinhá-los, né? Para a esquerda ou para a direita. Isso aqui está importando? Não, certo? Por quê? Porque você não está mexendo diretamente com os registros. Entretanto, se você vem aqui no suporte do micro C, você encontra que tem uma explicação para isso aqui, ó. O ADC, ele possui aqui um init, certo? Que ele inicializa o clock, né, com o qual o conversor irá operar, mas também você tem isso aqui, é, tem uma configuração de inicialização avançada, onde você pode indicar através de constantes, né, já pré-definidas na biblioteca, que vão a dizer basicamente quais são, digamos assim, suas tensões de referência mais, digamos assim, preferidas, né? Por isso assim, né? Nesse caso, as suas tensões de referência preferidas podem ser 1.024, deixa eu ver, tá. 1024, 2048 e 4096, quando você tiver, claro, sistemas que possam atender a essa demanda aqui, né? Mas, a ver, vamos ver outra coisa aqui. Temos também essa instrução aqui, que é a instrução que lê, certo? Mas o que que ele vai ler? Então você indica por meio de um parâmetro que é um signed short, né, um inteiro curto, sem sinal, que na verdade ele vai apontar para o canal por onde você está recebendo o sinal analógico. Nesse caso, o canal que a gente está usando é o zero, né? A N0. Então aqui a gente coloca um zero. E realmente, como eu estava comentando antes, e duvidei um pouco disso, o valor aqui ele está definido como inteiro, só que inteiro utiliza 2 bytes, ou seja, 16 bits, logo de 0 a 65.535 possibilidades, né? Então, só para deixar claro isso, o int, que se usa muito em vários compiladores de alto nível, né? É 2 bytes, e o short é um inteiro somente de 8 bits, ou seja, esse sim até 255, né? Desde que ele não utilize sinal, né? Feito isso, então a gente vem aqui, faz essa instrução, ele está dizendo que pegue o que você tem em AN0 e coloque em valor. Mas isso é meio que, do jeito que está escrito aí, para uma pessoa que nunca programou um microcontrolador, ele vai achar que a função está lhe entregando um número inteiro, né? E que é mágica, né? E isso é totalmente falso para a gente, né? Isso nunca acontece assim. Na verdade, por trás dessa função existem várias linhas de código em assembly dentro da arquitetura ISA do microcontrolador.
Mas como a gente já sabe como funciona isso, por isso estamos utilizando agora estas ferramentas, né? Mas já sabemos que isso aqui, na verdade, é equivalente a dizer que o canal AN0 está sendo lido, certo? E a cada dois ciclos, quatro, 8 ciclos máquina, ou seja, 2 microsegundos aproximadamente, você está capturando um valor que está lá no, no, na porta, né? Isso seria interessante? Bom, mas aí vem outro detalhe. Se eu gasto 2 microsegundos para fazer isso, então essa instrução aqui vale 2 microsegundos? Essa seria uma boa pergunta, né? Aí só seria configurando isto, compilando, observando o arquivo .lst e com ele verificar se você efetivamente gasta 2 microsegundos nesse processo tudo aí. Ou se você termina gastando bem mais, já que você aqui nessa instrução você recebe um inteiro sem sinal e você termina recebendo, ganhando, né, como retorno, um valor inteiro também. Então, talvez isso não seja nem 2 microsegundos, seja um pouco mais, né? Bom, aí então é outra questão. Eu já li aqui, certo? E agora eu quero que o valor que ele me mandou, que foi produzido de certa maneira, implícita e indiretamente, né, pelo LM35, ele seja impresso na tela do terminal usando a USAR, né, um protocolo usando a USAR por meio de uma configuração assíncrona, né? Como é que a gente faria isso então? Então, só para explicar aqui, ó, o LM35, né, é um sensor de temperatura com o mesmo formato de um transistor 2N 3904, essas coisas assim, né? Ou até o 2N2222, né? Que são transistores de junção bipolar, né? Aqui, na verdade, a estrutura dele é quase bem parecida a um transistor de juntura, né? Bipolar. A única coisa é que ele não é um transistor. Ele, na verdade, é uma estrutura assim, como essa que estamos vendo aqui, né? E a configuração típica dele é essa aqui. Na configuração típica, duas coisas que eu posso falar inicialmente. Quando você tem 0 graus Celsius, aparentemente isso aqui te entrega 0 milivolts. Mas geralmente isso não suele suceder porque o sistema não é 100% ideal, né? Em certas condições de temperatura e pressão, isso pode mudar, né? E também temos que levar em consideração que existe ruído e interferência eletromagnética, logo pode existir algumas diferenças de offset e ruído colorido, né? Que no espectro de frequência geralmente a gente consegue eliminar com um tratamento muito preciso de filtros, mas não é uma coisa assim trivial, né? A questão é que aqui a gente está aprendendo, né? A priori, então eu vou deixar de lado esses problemas e vou me concentrar somente em captar dados analógicos produzidos por esse sensor. A cada grau Celsius que eu aumento ou diminuo, eu vou aumentar ou diminuir também, respectivamente, 10 milivolts. Então, é uma sensibilidade não muito legal, porque eu posso aumentar de 1 grau Celsius para 1,01 Celsius. Isso, para mim, é importante, mas se meu sensor não consegue fazer isso, então já não é tão legal. Existem várias maneiras de fazer isso, é claro. Para certos problemas de controle de temperatura, por exemplo, não sei se seja muito legal utilizar esse tipo de sensor. Por quê? Porque ele tem uma sensibilidade não muito legal, né? Então, eu não vou conseguir ver os transitórios da temperatura, que por sinal são lentos, né? Controlar a temperatura já é um problema que requer de paciência, principalmente porque os transitórios são muito lentos. Uma temperatura, a depender do entorno, pressão, espaço, volume, você pode chegar a precisar de quase um dia, né, para atingir a meta. Embora você utilize, claro, vários artifícios, né, da engenharia para você conseguir atender essa meta em pouco tempo. Entretanto, a medida não vai ser muito precisa. Então, esse tipo de aplicação aqui, essa configuração típica, né, do LM35 não é para tudo, né? Mas como eu repito, estamos aprendendo, eu vou utilizar esse transistor aqui, perdão, esse sensor aqui,
e vamos verificar como é que ele funciona, né? Então, o fator de escala dele é basicamente isso aqui, né? Para 1 grau Celsius, né? Você tem um acréscimo de 10 milivolts sobre a diferença de potencial elétrica entregue anteriormente, né? Então, o que vamos fazer aqui? Vamos pensar um pouco sobre isso, né? Então, aqui no micro C, eu já deixei pronto, né? Algo que já tinha feito anteriormente. Eu ia fazer o seguinte, ó. Eu disse assim, ó. Eu quero que ele pegue o valor que ele pegou lá do ADC, do conversor análogo, e faça o seguinte, escreva esse valor, pegue esse valor, certo? E escreva lá no terminal. E na sequência coloque um espaço e graus Celsius, né? Para ele indicar que a temperatura foi, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, eu botei 60 graus Celsius, ele deveria mostrar lá 60 graus Celsius, né? Então, a ideia seria essa. E, na sequência, imprima um Enter, né? Lembre que isso aqui é o mesmo que Enter. Pronto, né? Tecla Enter, certo? A união dessas dois comandos, certo? Eu vou compilar ele só aqui para que vocês vejam, né? Vai acontecer um fenômeno aqui não muito legal, mas faz parte do aprendizado, né? Aqui vocês vão ver o que acontece. Aula 22B, ok, pronto. Vamos ver. Temperatura local. Então, como vocês observam, a cada vez que ele entra no loop infinito feito pelo while, ele está imprimindo lá o que? Não aparece absolutamente nada, nenhum número, e aparece na sequência graus Celsius. Ou seja, ele não está imprimindo. Esse é um pequeno problema. Por quê? Então, vamos ver aqui. A explicação está justamente aqui, ó. O valor, ele é inteiro, certo? Porque está definido aqui como inteiro. Agora, essa instrução, word to write that valor, esse valor será que é compatível com os argumentos de entrada dessa função? É só olhar para aqui, ó, rapidamente, na, na própria explicação que ele oferece aqui, onde ele diz write text, né? Ele diz que você tem que colocar uma variável ponteiro, um ponteiro do tipo char. Quando você está programando em linguagem C, se vocês lembram lá nas suas aulas, nas suas disciplinas bem anteriores, a programação em C, diferentemente de outras linguagens de programação, você não tem como declarar, não tem um tipo de dado específico para string, né? Cadeias de caracteres. Você, na verdade, tem que usufruir muitas vezes de um vetor de caracteres, definindo a priori o tamanho, ou seja que você não pode fugir desse tamanho, ou, no seu defeito, você define um ponteiro do tipo char. O ponteiro, na verdade, é uma estrutura que direciona, ou melhor, endereça para a posição da memória de dados, certo? A partir da qual vão ser colocados um a um os caracteres, né? Então, cada caractere vai ocupar um registro, né? Então, com esse ponteiro você aponta a posição do primeiro registro. E isso eu falei lá no começo da disciplina, quando estava falando do microprocessador MIPS da Stanford, né? Não, acho que é isso mesmo, de Stanford. Nessa época eu estava mostrando para vocês como funciona a questão de um vetor feito em assembly, mas passando primeiro pelo compilador de alto nível tipo C, né? Aí então é basicamente isso, né? A gente teria que usar isso. Então é tipo char e eu tenho lá, o que que eu tenho lá? Eu tenho um valor que é do tipo inteiro, então ele não é compatível, certo? Essa incompatibilidade está dando aquele problema lá. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É transformar aquele valor em um char, né? Tem uma instrução aqui chamada float, né? Tem uma instrução chamada isso aqui, ó. Geralmente, né? é, Essas instruções aqui que eu estou escrevendo, float to string, né? Float to str, ela na verdade é própria desse compilador. Talvez você não encontre ela em outro compilador para micros, né? Para microcontroladores.
Então, por isso eu digo, acho que não tem por que decorar nem ficar guardando informações mecanicamente na sua cabeça sobre quais são as instruções do compilador. Não, todo compilador ele vem com um manual, né? Então é só você conferir quais são as instruções e pronto. O foco principal do seu programa está lá dentro, na sua cabeça, entendeu? Então, né, cada um pode pensar diferente, mas usufrui da maneira que melhor achar das instruções que o fabricante tem, né? Aí já é cada um, né? Então, aqui, por exemplo, eu vou utilizar essa instrução, né? E eu vou colocar aqui valor, né? Valor é aquele dado do tipo integer, né? Aqui, ó. E agora eu vou transformar em quê? Em texto, certo? Mas para isso eu tenho duas maneiras. Ou faço um tipo assim, eu já coloquei aqui assim, mas posso fazer isso aqui, que é um ponteiro char txt, ou eu posso criar um vetor, né? Um vetor que eu vou definir com máximo 30 posições, né? E aqui eu vou ir aqui e coloco txt, certo? Dessa maneira, o valor que eu converti, ele corresponde a t a, a, a uma expressão em caracteres txt. E ao invés de eu enviar esse valor, aqui eu mando txt. Essa instrução é dessa maneira, pega valor, né, e manda para um vetor chamado txt. Eu vou colocar aqui isso, certo? Eu vou colocar aqui char, entre parênteses, valor, e isso coloca o resultado dessa conversão em txt, sendo que txt já foi definido inicialmente como um vetor de caracteres global, né, antes da função principal main, certo? E feito isso, então a gente agora tem que ver se realmente algum dado numérico vai para o terminal, né? Então, vamos aqui no Proteus novamente, né? Se estivéssemos fazendo isso aqui no laboratório, a gente deveria estar conectando na protoboard um outro circuito que já comentei na aula 20, que é o MATS232, muito comum para quem trabalha com protocolo serial RS232. A única desvantagem do RS232 e alguns protocolos seriais é a atenuação produzida pela distância, né? Entre mais seja a distância entre um transmissor e receptor, pois a informação pode sofrer mais alterações, né? Nos seus dados, né? Então, isso também é uma desvantagem, né? Eh, Pronto, então está feito isso aqui. É só rodar aqui o simulador, né? E aí está, né? Como vocês podem observar, ele está mandando 122.99 constantemente, né? Se eu mudar aqui, vamos ver, ele foi para 125, só que aqui eu tenho tenho 61 graus Celsius. Então ainda temos um problema, já não de envio de dados, temos um problema de conversão, né? Mas o problema de conversão vai depender de quê? Da boa interpretação que você tem do sensor e do micro, né? Como é que as duas coisas funcionam. Então, sabemos que o LM35 ele tem uma escala, né? Que é de 10 milivolts por cada grau Celsius, né? E sabemos que o micro ele coloca cada valor em um registro, ou melhor, em um pacote de 10 bits, né? Ou seja, que você tem 1024 possíveis valores, né? E desses 1024 possíveis valores, você tem que particionar o máximo valor em volts que você poderia ter. Então, se a priori a gente assume que esse conversor LM35 está polarizado com 5 volts, igual que o próprio microcontrolador 18F4520, então a gente tem que fatiar, por dizer assim, né, aqueles 5 volts em 1024 partes. E a cada vez que ele envia um valor em milivolts, esse LM35, ele tem que se encaixar em uma dessas 1024 possibilidades. Então, esse raciocínio aí é o que nos vai permitir fazer um mapeamento correto, certo, do sensor. Em palavras mais técnicas, o que a gente vai fazer agora é linearizar, certo, ou procurar a região linear desse sensor, para que assim cada aumento seja proporcional à
cada aumento de temperatura seja proporcional ao aumento de potencial elétrico, né, no canal analógico. Então, para isso, a gente vai ir aqui no próprio e eu vou fazer uns comentários, né? Primeiramente, a gente sabe que se eu tenho, a priori, né, assumindo, né, casos bem favoráveis, né, se eu tenho 0 milivolts, eu vou ter 0 graus Celsius. Se eu tenho, então, né, pela informação do fabricante, 10 milivolts na saída, então isso significa que eu tenho 1 grau Celsius na saída, né? Que eu tenho 1 grau Celsius no entorno do meu LM35. Pronto. Então a minha pergunta vai ser: para quantos volts equivale, ou melhor, para quantos graus Celsius equivale a quantidade de milivolts que eu tenho no canal AN0? Essa seria como a pergunta, né? Se eu tenho que em AN0 eu tenho uma quantidade de potencial elétrico medida em milivolts, então para quantos graus Celsius equivale isso, né? Então essa seria como a pergunta, né? Ah, mas bom, isso por um lado, certo? Por outro lado, a gente sabe, como já comentei, temos 1024 possibilidades, ou seja, que eu tenho o máximo de potencial elétrico que é 5 volts, equivale a um máximo que é 1024. Aí eu consigo, de alguma maneira, isso aqui é uma regra de três simples, na verdade. Se eu tenho 5 volts e a isso lhe correspondem 1024 possibilidades, eu quero saber quantas possibilidades são associadas ao potencial elétrico que eu tenho em AN0, né? Então eu vou colocar aqui de maneira um pouco mais explícita. Se eu tenho 5 volts, eu sei que meu conversor AD ele está seguramente me entregando a 1024ª possibilidade, ou seja, o código associado a essa possibilidade 1024, que não necessariamente tem que ser tudo em um, certo? Tudo vai depender muito bem do tudo vai depender do tipo de conversão que ele está fazendo, né? Lembra muito bem que quando a gente fazia conversão análoga a digital, é você que define de que ponto a que ponto qualquer valor colocado nesses dois registros, address H e address L, podem representar alguma coisa, né? Então, aqui, por exemplo, estamos utilizando as 1024 possibilidades, né? Então, não tem nem como agrupar, né? Então, cada possibilidade vai ser bem diferente da outra. Então, isso vai dar uma sensibilidade ainda maior. Em termos técnicos, isso significa uma ótima resolução. Então, o nosso conversor AD, aqui nesse caso, está tendo uma resolução de 10 bits, né? Ou seja, 1024 possibilidades, né? E aí depois a gente vem aqui e pergunta, né? Então, se eu tenho que para 5 volts eu tenho 1024 possibilidades, né? Ou melhor, a 1024ª possibilidade, então, para uma diferença de potencial em AN0, que está em volts também, quantas quantas possibilidades correspondem para ele? Ou melhor, qual é a possibilidade de 0 a 1023 que corresponde a ele? Então, essa seria a minha segunda pergunta, né? Aí, se você analisa aqui no que a gente está fazendo, é, já está pronto, né? Praticamente o problema tá resolvido. Por quê? Porque com isso aqui você consegue saber o valor, certo? Correspondente ao, ou melhor, deixa eu ver aqui. Esse aqui, na verdade, eu vou colocar bem coerente com o que a gente tem aqui. Ao invés de colocar um signo de interrogação, eu vou colocar aqui valor. Por quê? Porque esse valor que você vai ter justamente produzido pela função ADCRead, né? Ele é um valor que está inteiro, mas é um inteiro sem sinal. Logo, esse valor deve se encaixar em que? Em 10 bits, porque o ADCRead ele me entrega 10 bits. Então, isso significa que esse valor com 10 bits ele vai estar entre 0 e 1023. Ou seja, que ele vai fazer parte dessa abordagem aqui
dessa regra de 3 simples, né? Então, eu vou colocar o valor, vai ser igual ao que eu tenho em ANV0, certo? Vezes 1024 dividido 5. Mas o caso contrário, que é o que nos interessa, é ANV0 é igual ao valor que eu tenho no ADC, multiplicado por 5 e dividido por 1024. Esse valor vai me representar o que eu tenho em AN0, só que em volts, que muito provavelmente vai ser em milivolts. Aí com esse valor eu venho para aqui e consigo calcular o valor em graus Celsius. Então vamos fazer isso aqui agora, né? Eu vou criar somente uma outra variável aqui, que é o temp, só que esse temp ele não vai ser nem int, nem qualquer outro tipo de dado inteiro. Aqui é onde entra a vantagem de trabalhar com linguagem C, que é operações com ponto flutuante, né? Então tem o identificador float, né, que vocês já devem conhecer em disciplinas com linguagem C ou linguagem de alto nível. O float, né, ponto flutuante, né, ele seguramente vai utilizar o que 4 bytes, né, que nos vai dar 32 bits, formato I3E754, né, que é um formato utilizado para trabalhar com número de ponto flutuante, né. E aí eu vou colocar 0.0 e inicializar ele de tal maneira que a temperatura a priori seja 0, porque não inicia a medição. E eu depois venho aqui e falo temperatura igual a valor, que é o que eu estou dizendo justamente aqui, ó, vai ser igual a, perdão, AN0, que é o canal analógico, ele vai ter um valor equivalente a o que eu tenho aqui nessa variável multiplicado por 5, certo? E dividido por 1024. Até aí, o valor que eu tenho em temp é o que? É o AN0, só que em milivolts, né? Certo? Então, o temp está armazenando o AN0 em milivolts. Beleza. Temp, por sua vez, é float, né? Então, tudo bem. Agora tem outro detalhe. Com AN0, eu posso fazer isso aqui, eu calcular o valor da temperatura, que seria o que? Temp igual a temp. Por quê? Porque eu vou fazer o que? Pego o que eu tenho aqui, multiplico por 1 e divido por 10 milivolts. Dividir por 10 milivolts é o mesmo que multiplicar por 100, né? Então eu simplesmente multiplico. Pergunta, que seria mais difícil, dividir ou multiplicar? Aí só vocês me vão responder isso, porque a gente já fez várias atividades sobre isso, né? Mas se vocês lembram, né, a multiplicação e a divisão, elas utilizam como base, né, uma instrução que está obrigatoriamente associada a pulo, né? Quantas subtrações você vai fazer e quantas somas você faz. Algumas vezes a multiplicação pode resultar em maior número de operações de soma e vários loops, enquanto que a divisão, a depender do tamanho do divisor, pode resultar em poucas subtrações, logo em poucos loops, né? E isso com certeza reduz o tempo de execução. Aí já é um critério que vocês vão levar em consideração, né? Aqui, por exemplo, eu vou pegar temp e vou multiplicar por 100, só que lembrem também que temp não é mais uma variável int, né? É uma variável float, né? Então aqui vai consumir um tempo, né? Querendo ou não. Feito isso, no final eu vou ter aqui o que? O valor em graus Celsius, né? O valor em graus Celsius de quê? Daquilo que o LM35 me entregou. E ao invés de eu enviar o valor pela função float, eu vou enviar o temp. E aí então já temos aqui, ó, ao invés de valor vai ser temp, e temp vai para txt, e txt vai para o terminal e por aí vai. Vamos ver se funciona, embora aqui temos um problema de compatibilidade numérica, mas esse erro já é um erro que a gente pode consertar, né? Então, eu dou um clique aqui. E aí está. Observen que eu estou em 61 graus Celsius e ele está me dando 0 graus Celsius constantemente. Eu vou somar aqui a ver. E ele continua enviando 0 graus. Por quê? Então, como falei, tem um problema de compatibilidade numérica. Valor é inteiro, mas temp ele é obrigatoriamente
float. Então eu tenho que garantir que esse inteiro, no momento em que se misturam operações aritméticas com float, se torne float. A maneira mais fácil é botar um ponto depois do número para que assim ele mude, né? E aqui também. E assim, observem que ele fica em vermelho, certo? Então já é uma compatibilidade garantida e compilo e mando. Pronto. Aí vocês vêm aqui, vamos lá, certo? E pronto. Esta 62,98 graus Celsius. Está mais próximo, né? Aqui já está e por aí vai, né? Então, como vocês podem observar, né? Existe um erro? Existe, mas esse erro é devido a quê? Então, inicialmente a gente pode observar que esse erro está associado a que esse valor em milivolts, ele corresponde a umas 1024 possibilidades. Entretanto, existe uma mudança muito tênue entre um e outro que o conversor não consegue transformar. Então, esse valor que vocês estão vendo aqui é o valor mais próximo que você pode representar com uma resolução de 10 bits. Se você quer uma coisa mais precisa, então você vai ter que utilizar um outro sensor que tenha uma sensibilidade ainda maior, certo? E que com certeza possa ser acoplado ao microcontrolador. Mas aí o que eu quis mostrar para vocês são duas coisas. A primeira é a junção da comunicação user com a leitura ou com a manipulação do conversor AD. A segunda coisa é a utilização de instruções, né, que envolvem ponto flutuante, que com certeza na assembly não é tão trivial esse processo, é bem mais complexo, desde que você utilize todo um algoritmo, né, para avaliar essas operações, o que leva um tempo e não é o objetivo desse curso. Infelizmente, a disciplina não dá para abranger todos os conteúdos possíveis com micros. Em uma outra vertente, onde se fale de aplicações especificamente com micros, talvez o fundo de escala da disciplina seria diferente. E por outro lado, temos também aqui uma outra coisa diferente é a questão da interface, né? Como você pode interagir com o micro através do terminal, né? E o acoplamento, né, de um sensor que é bem conhecido, que é o LM35, né? Bom, gente, isso era tudo por hoje e obrigado, tá?